Uma dúvida, por gentileza, é disponibilizada depois a gravação para nós? Sim, a gravação, vou orientar. Boa noite a todos. Tá? Estamos em mais um UTS, Unicinos Trains by CEPRORGS. Nossos integrantes aqui, nós estaremos gravando e será disponibilizado em nossas redes sociais a gravação deste evento. Tá? O último UTS, então, do ano. Neste evento, estamos trazendo Gustavo Martins. Tá? O Gustavo vai falar um pouco sobre estratégia e governança, pilares para o crescimento sustentável. Antes de passar a bola para o Gustavo, né? O Gustavo ele é mestre em administração, consultor e professor universitário nos temas de gestão estratégica, modelagem de negócios e gestão de processos. Certo? Bom, pessoal, as dúvidas, sugestões, perguntas, então vocês podem realizar via chat, que nós vamos encaminhar para depois da apresentação do Gustavo, aí tirar essas dúvidas, tá? Então, tem objetivo hoje no nosso evento aí, vamos já passar a bola aí para o Gustavo Martins. Gustavo, é contigo. Tá ótimo, então, boa noite a todos. Agradecer muito o convite, a oportunidade de participar. E vamos direto ao assunto, então. Eu vou pedir licença para compartilhar, então, a tela com vocês de um conjunto de slides, que vai ser o roteiro aí da nossa abordagem em relação ao tema proposto, ok? Então, vou compartilhar a tela. Muito bem, eu pergunto se está visível a todos aí o slide. Sim, sim. Então, ótimo. Então, a temática que vamos abordar é estratégia e governança, né? Pilares para o crescimento sustentado, né? O currículo, então, a apresentação já foi feita, então, não há para nada. E o objetivo, né? Eu queria destacar, né, a importância da governança corporativa e do pensamento estratégico para o crescimento sustentado e para a perenidade das organizações. Quando a gente fala, a gente está muito acostumado a escutar a palavra crescimento sustentável, né? Mas o crescimento sustentado vem de dois autores, do Chris Zook e também aqui no Brasil do Lobão, que é um especialista também na área de estratégia, professor da Dom Cabral e da HSM. O crescimento sustentado significa você ter, além de um crescimento rentável, você ter também um crescimento que, enfim, pensando nos aspectos sociais, ambientais e econômicos, né? Então, o crescimento sustentado vem dessa combinação de elementos: rentabilidade, sustentabilidade social e sustentabilidade social também. Bem, então, a agenda, né, eu quero falar um pouco rapidamente sobre o contexto para a gente pensar em crescimento, falar e uniformizar um pouco os conceitos de governança, falar sobre o novo momento da estratégia, né, ou seja, a evolução da estratégia competitiva para aquilo que alguns autores chamam de estratégia adaptativa, né? Falar um pouco sobre trilhas de crescimento, como uma organização pode crescer. Falar, então, depois na conjugação da estratégia junto com o conselho de administração, que seria o órgão da governança que deveria estar respondendo pela estratégia e pelo crescimento da empresa perante a assembleia de sócios ou conselho de acionistas, seja lá o que for. E aí faremos os encerramentos. Falando rapidamente sobre contexto, né? Então, todo empresário hoje deve estar observando que o nosso mercado ele cresce, a oferta de produtos, só que esses produtos ficam obsoletos muito rápidos, tanto produtos como serviços. E, ao mesmo tempo que há uma dinâmica muito grande da mudança de produtos e serviços, a busca pela inovação, coisas novas, enfim, há também uma resistência no que diz respeito a preço. A pressão por preço ela é violenta. E todo empresário que pensa em crescimento tem que estar muito atento a essas questões. Outro aspecto é que, se você teve uma ideia genial
lançou o produto ou serviço no mercado, você pode ter certeza que muito, muito rapidamente essa sua solução inovadora, em pouco tempo, ela vai ser copiada no mercado. Um exemplo típico disso são a Nespresso, né, por exemplo, que hoje você encontra mais de 70 empresas com o conceito de monodose e tentando fazer cápsulas para usar lá nas máquinas da Nespresso, um projeto que a Nestlé demorou 20, 25 anos para conseguir colocar no ar, né? Outro aspecto importante quando se pensa em crescimento são 3 temas que já falamos um pouco, né? A importância da sustentabilidade social, ambiental, a ideia de economia circular, a ideia de economia compartilhada, né? E também como se dá a evolução do valor. Então, começamos numa lógica de commodities, evoluímos para produtos, para serviços, e hoje, principalmente no mercado B2B, você vê muito uma lógica de experiência, quando você quer vender componentes para uma empresa, a experiência de compra, e principalmente também no B2C, né? Então, hoje você vende, além de produtos e serviços, muitas pessoas buscam uma experiência. O fato relevante associado à questão da tecnologia é que as pessoas que antes eram isoladas estão cada vez mais conectadas, as pessoas que eram desinformadas estão cada vez mais informadas, e as pessoas que tinham um comportamento mais passivo estão cada vez mais ativas. Isso é possível, sim, graças a redes sociais, o conjunto de sistemas, softwares e aplicativos que estão e que possibilitam essa conexão. Isso pode ser excepcionalmente bom quando você faz um bom trabalho e o seu trabalho se propaga através das redes e você é super reconhecido. Você pode ter um crescimento exponencial com isso. Por outro lado, também, se você tem problemas nas entregas dos seus produtos e seus serviços, isso também acaba com a reputação da sua empresa muito rapidamente, além da questão de fake news, que é um problema bastante grave nos dias de hoje. Então, todo esse sistema, essas redes, possibilitam às pessoas um acesso global à informação, que você tenha uma rede de contatos, experimentação, e o que nós estamos vendo, ativismo. As pessoas que antes pensavam assim, hoje trabalham e são influenciadas no seu consumo ou na sua opinião desta forma, né? Paralelamente a isso, nós vemos, então, a explosão da nuvem, né? Ou seja, um estoque global de dados que cresce a partir da lei de Moore, né? Infinita, vai crescendo exponencialmente. As máquinas cada vez mais conectadas através de sensores. E o que nós vemos, então, também influenciando significativamente a evolução das empresas são questões como aprendizado em máquina, algoritmos que guiam a nossa vida, a inteligência artificial e a necessidade de análises estatísticas, dados, analytics crescendo cada vez mais no processo de tomada de decisão das organizações. Esse conjunto de elementos nos traz ao que se chama, né, de quarta revolução industrial. Estamos vivendo, então, digamos assim, o marco, o início da quarta revolução industrial, que traz infinitas oportunidades e transformações no que diz respeito ao mundo digital, com a internet das coisas, com criptomoedas, modelos de negócios totalmente disruptivos. Na questão biológica, né, diagnóstico, tratamento, engenharia, nós estamos vivendo aí, todos estão vendo, o prazo recorde para o desenvolvimento de uma vacina, que normalmente demoraria muitos e muitos anos. Já vemos aí companhias associadas a startups desenvolvendo, então, vacinas aí em prazos recordes na história da humanidade. E também a quarta revolução industrial traz essa questão mais da engenharia física e que tem a ver com a robótica, impressão 3D, veículos autônomos, todos elementos que fazem, então, um contexto bastante complexo. O tema do momento, muito impulsionado aí pela pandemia, embora já se fale a isso há mais de 5, 6 anos, é a transformação digital. Então, a CEO da Microsoft, num seminário, nos diz que
Cada empresa vai deixar de ser uma organização que usa a tecnologia digital para, efetivamente, tornar-se uma organização digital. Então, não há como pensar em crescimento sem pensar neste processo de transformação digital. E aí entra, então, a questão da nuvem, que ela é que move, então, toda a transformação digital, através do aumento da capacidade de processamento, a busca da escala, da flexibilidade e do desenvolvimento cada vez maior de serviços inteligentes. Em resumo, a transformação digital não é mais uma discussão sobre futuro, mas presente no dia a dia e que afeta todas as empresas da sociedade e que criam, então, novos modelos de negócio. Basta ver aqui, quando você analisa quais são as marcas mais valiosas do mundo, as maiores empresas do mundo, veja que as 5 primeiras aqui, ó, todas elas do mundo digital, sem contar as demais que estão aqui embaixo, ou seja, o mundo é das empresas digitais. Isso é tão grave que vocês devem ter visto que hoje, por exemplo, o Facebook está sendo forçado nos Estados Unidos, provavelmente, a vender ou o Instagram ou o WhatsApp. Por quê? Porque se tornou, então, tão poderoso como se fosse um grande monopólio da informação, então os estados já estão tentando, de uma forma ou outra, minimizar o poder que essas grandes organizações do mundo digital têm hoje, né? Um outro aspecto que se coloca também é que estas empresas, embora parece que elas estejam competindo entre si, existe um conceito muito avançado hoje de competição, que é a ideia de competir, mas também com cooperação, onde você vê, por exemplo, na busca do carro autônomo, aqui você pode ver grandes parcerias aí, como Apple, Tesla e Google, trabalhando juntos em vários projetos, né? Ou seja, é aquela velha clássica que todos conhecemos, né? Vivemos num mundo que é VICA, né? Ou seja, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o que acontece? Isso já estava acontecendo antes do evento Covid. Então, todas essas transformações já estavam em curso e já estavam na pauta da reflexão estratégica, até que em janeiro surgiu o vírus. E o que aconteceu é que essas mudanças que estavam sendo gradativamente trabalhadas foram extremamente aceleradas. O exemplo mais simples que eu poderia dar para vocês, né, trabalhamos com muitas redes de educação, além do trabalho na própria universidade, é que a pauta da educação online, nas redes de educação básica, isso já vinha sendo trabalhado há muito tempo, só que não evoluía por resistência do corpo docente, pelas dificuldades tecnológicas, enfim. E o que nós vimos é que em 2, 3 dias, algumas organizações basicamente migraram do presencial para o online. Coisas que estavam paradas foram aceleradas e foi isso que, sob certo aspecto, fez com que tivéssemos educação ao longo do ano. Então, este é apenas um exemplo que mostra como muitas mudanças foram aceleradas. Isso traz muitos desafios, muitas oportunidades, muitas dificuldades também. Eu começo a trazer o problema central da nossa abordagem a partir desta informação que vem da turma da Singularity University, que trabalha com o conceito de organizações exponenciais, e que hoje, no mundo, alguma pesquisa que a Singularity fez, diz é que estão sendo criadas 3 startups por segundo no mundo, imagina. Mas mais de 90% dessas empresas deixam de existir em pouco tempo. E algumas, raras, se transformam em unicórnios, ou seja, atingem valor de mercado aí superior a 1 bilhão. Um exemplo que eu trago para vocês aqui foi uma startup que foi o maior sucesso no início, lá do Paraná, chamada Fleet. E o que essa startup fazia? Alugava para pessoas, veículos, né, de pessoas. É como se fosse um Airbnb, só que de carros, né? Você tem um carro, você oferta para alugar e as pessoas que querem alugar o seu carro vão lá. Pô, maravilha, uma ideia genial. Aqui está a turma, né? Colando post-it na parede, design thinking, tudo que é de mais bonito em inovação. A empresa entra e, em pouco tempo, portas fechadas, como tantas outras. Então, a grande reflexão que a gente faz é por que tantas empresas morrem, né?
Da mesma forma, quando a gente vai para o mundo das empresas tradicionais e começamos a estudar a dinâmica das empresas familiares. Veja só este dado, né? Perdão, praticamente aí, ó, 95% das empresas não sobrevive à terceira geração. Um problema típico de empresas familiares e de governança. Então, qual é o problema? O que eu acho que é importante que instituições como universidades ou como o próprio CEPROGS traga à tona para refletir? O fato é que pessoas e empresas estão perdendo muito dinheiro em função de iniciativas mal-sucedidas que poderiam ter sido evitadas se fossem utilizados alguns princípios básicos de governança e que a gente tivesse, pelo menos, alguma reflexão um pouco mais profunda sobre a questão do pensamento estratégico. Porque, com a batida da inovação, e isso já aconteceu, eu me lembro muito nos início dos anos 80, com o sistema just-in-time, sistema Toyota de produção, que, numa primeira abordagem, dizia o seguinte: não, vamos eliminar os estoques, não precisamos de estoques. Muitas empresas quebraram porque interpretaram mal a lógica de just-in-time, sistema Toyota de produção. Da mesma forma, nos anos 90, foi o movimento da qualidade, né? Qualidade total, etc. O que importa é o cliente, a satisfação do cliente, tudo pelo cliente, qualidade, defeito zero. Pô, maravilhoso, houve grandes transformações, mas muitas empresas também quebraram porque não interpretaram adequadamente os princípios da qualidade, os fundamentos, né? E isso vale para a reengenharia também, e é o que a gente está vendo com a inovação. Chega a ser irresponsável o que muitas pessoas estão fazendo em prol da inovação, com a gestão das empresas. Muitas empresas, muitas grandes organizações estão indo à bancarrota por iniciativas mal planejadas ou por abordagens, na minha modesta visão, muito superficiais daquilo que a gente chama de gestão. Ou seja, existem determinados fundamentos da governança e da estratégia que não morreram. Eles estão muito vivos e eles precisam ser resgatados sob pena da gente continuar com este problema que a gente está observando aí com o que aconteceu com a Flip e com tantas outras empresas. Muito bem, daí eu passo para a abordagem da governança. Quando a gente começa a falar sobre os princípios da governança, quer dizer, principalmente as empresas de natureza inicial e familiar, a governança, o que ela faz? Basicamente, ela tenta separar a ideia da gestão em três aspectos que são três mundos completamente diferentes. Um mundo é a família, são as relações de sucessão, são as relações entre pais, filhos e irmãos. Outra coisa é a propriedade, é a relação entre os sócios. E outro elemento é a questão da gestão. Então, o que a governança faz num primeiro momento é estabelecer espaços para um debate diferente em cada uma destas dimensões, porque quando você trata isso tudo de uma maneira muito junta, você provavelmente terá grandes problemas. Então, o que é governança? É um sistema onde as sociedades elas são dirigidas, são monitoradas e envolve o relacionamento entre os proprietários, os sócios, a família, os donos do negócio, que pode ser representados numa assembleia, um conselho de administração ou de gestão, comitês temáticos, eventualmente um conselho fiscal, uma controladoria, e aí a parte da empresa, uma diretoria executiva e uma auditoria. É claro que, dependendo do tamanho da empresa, você não precisa ter todos estes órgãos. Esse é o modelo clássico, tradicional, para empresas aí de médio e grande porte. Mas os modelos de governança são desenvolvidos de acordo com o momento e com o tamanho da empresa. O importante é que a governança define claramente a ideia de papéis, fluxos e alçadas de decisões e como nós vamos trabalhar. Eu imagino dois jovens montando uma empresa e provavelmente extremamente focados com toda a energia no produto ou no serviço, mas às vezes faltam algumas combinações que logo ali na frente podem gerar alguns problemas. Então, a governança, ela basicamente, o que ela propõe? Que você tenha um conjunto de instrumentos, de documentos que facilitem o relacionamento entre as pessoas e os atores, normalmente proprietários ou acionistas, sócios,
que é quem injeta o capital, e a turma da gestão. Então, existe a família e existe o negócio. Tentar separar essas duas coisas é importante. Onde, normalmente, quando a gente fala de família, a gente fala de formação, saúde, previdência, relação, sucessão, e negócio, então, é aplicação, rentabilidade, gestão. Quando você mistura essas coisas, às vezes a coisa complica, né? Então, esse talvez seja o maior especialista aí no mundo, o John Davis, em governança e sucessão. Ele diz o quê? Que a governança ela cria um senso de direção, fazendo com que pessoas certas se juntem na hora certa para debater coisas certas. A governança, ela, se bem aplicada, ela minimiza conflitos, ela alinha interesses, ela ajuda na tomada de decisão, ela pensa a questão dos riscos, ela monitora a gestão, ela facilita também a evolução, a sucessão. Empresas com uma boa governança têm acesso a capital de forma mais facilitada e ela protege o interesse de todos os stakeholders. Ela tem princípios básicos, como a transparência, a prestação de contas, a equidade, a responsabilidade corporativa, que são princípios que levam a organização a uma conduta de ética e com foco no resultado, na transparência. E como eu havia dito, você pode ser uma pequena startup, mas você já pode começar a sua pequena startup com alguns pequenos acordos, com uma pequena construção e que te ajude a promover um crescimento sustentado e que não venha a ter tantos problemas ali na frente. O modelo que o IBGC, eu diria que é o órgão mais adequado hoje, eu diria que tem duas instituições que estão na ponta do estudo da governança no Brasil, é o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e também há um núcleo muito forte na Fundação Dom Cabral, em Minas Gerais. Mas o modelo clássico de governança é esse. Veja que nesta pirâmide aqui nós temos a gestão, o mundo dos executivos e dos gestores que estão aqui para atingir metas, né? E aqui para cima nós temos, então, os sócios, os acionistas, que, de uma forma ou outra, podem escolher ou montar algumas pessoas que formam um conselho de gestão ou de administração, pessoas experientes, com experiência em gestão, que podem orientar e ajudar os executivos na condução do crescimento e da perenidade desta organização. Como nós estamos vendo, esse é um modelo genérico proposto pelo IBGC, e dependendo do tamanho e do momento da empresa, você faz as pequenas adequações necessárias para criar, então, o teu modelo de governança. E essa governança tem, como já falei, tem vários órgãos, como Conselho de Família, Assembleia, Conselho de Acionistas e Cotistas, Conselho de Administração, Auditoria Independente. Eu vou focar muito a minha abordagem no papel do Conselho de Administração, que seria, então, um conjunto de pessoas selecionados pelos donos para orientar, cuidar da organização e orientar os executivos principais da organização no processo e no caminho de crescimento. E o que o conselho faz, né? Ou o que os conselheiros podem ajudar os jovens empresários ou os executivos das empresas? A definição de qual negócio vai investir, o ritmo de crescimento, os investimentos, a parte de funding, né? Fonte de recursos, a questão da reflexão do controle acionário, dependendo de quem participa da propriedade, a questão da tecnologia. Então, veja que são temas bem estratégicos que devem estar associados ao conselho. E como diz o professor Ienaga, né, que esse é o executivo proprietário da Dextron no Brasil, que também trabalha muito com a questão da estratégia e da governança, ele diz assim, ó, na verdade, não basta entender do negócio, é preciso pessoas que entendam de negócios. E tomar decisões também exige uma capacidade, né, de abstração, de visão muito grande. E também a questão dos riscos. Então, a figura de um conselho ela é importante para trazer senioridade à gestão, para trazer, então, um pouco de conhecimento e estabilidade neste processo. Só que ele não pode se tornar um problema, como em muitos casos o conselho se torna um problema. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, a questão básica da governança, eu diria, num primeiro momento,
é tentar alinhar um conjunto de interesses de proprietários, quer sejam eles majoritários, minoritários, de administradores. Como estávamos esses dias em aula, 2 alunos querendo montar uma empresa, focados na ideia, no produto, mas aí a gente começa a fazer algumas perguntas, mas como vai ser a distribuição dos lucros? Veja, uma pergunta simples, né? Quem é que efetivamente vai mandar na empresa? Vocês estão os dois aqui do lado. Como é que vocês vão tomar decisão? Né? São pequenas questões. E se vocês discutirem como é que fica a propriedade dessa ideia tão legal que vocês estão fazendo? Então, às vezes, a governança pode ser um acordo, eu digo que esse é o principal documento, né? Um acordo de sócios que estabelece um conjunto de regras, né? E, a partir daí, você pode avançar, eu diria, com mais segurança na tua intenção de crescimento. Sem esses acordos iniciais, eu diria que muitos problemas podem surgir. Se você antever esses problemas antes, eu acho que você minimiza a probabilidade de problemas ali na frente. Muito bem. Falando agora sobre estratégia, né? Afinal de contas, ainda há no mercado uma grande confusão entre estratégia, planejamento e plano. Então, eu quero falar um pouco sobre o conceito de estratégia. Como havíamos falado, alguém tem uma ideia e desenvolve um produto, um serviço, um modelo de negócio e começa, e lança, né? E aí você tem a fase 1, que você entra no mercado. Se você tiver sorte, você vai crescendo, alguns vão caindo fora. Você tem numa fase aqui, eu diria, de estabilidade, né? Onde você atingiu um determinado patamar de crescimento. E o que é estratégia? Bom, estratégia é uma reflexão que você vai fazer, o que você fez neste momento para propiciar esse crescimento, mas em algum momento da vida da empresa, e esse momento está cada vez mais curto, quando você está na estabilidade, ou seja, antes de que você comece a cair, né? Perder vendas, perder mercado, perder rentabilidade, você para e você pensa como eu vou continuar crescendo. Então, estratégia tem a ver com crescimento, estratégia tem a ver com perenidade e tem a ver com identificar caminhos para que você cresça, sobreviva. E claro que por isso passa a inovação, passa a qualidade, passa uma série de elementos nesse sentido. Mas o primeiro conceito que eu queria trazer para reforçar bem é que estratégia tem a ver com como a minha empresa vai crescer, como a minha empresa vai manter os bons resultados desejados. E aí algumas perguntas. O quão bom é o jogo que você está jogando e quanto tempo este jogo vai durar, porque em algum momento você vai ter que mudar. Então, eu gosto muito dessa definição de estratégia, né? Isso é do Michael Porter, embora tenha trazido aqui um pouco a literatura do Lafley e do Roger Martin, que é o seguinte: estratégia, na verdade, é um conjunto de escolhas. Então, estratégia tem a ver com escolhas, que posiciona a empresa no seu setor, na sua área, e que vai gerar algum tipo de vantagem competitiva que é sustentável. E valor superior às demais empresas concorrentes. E na visão do Lafley e do Roger Martin, a estratégia tem a ver com algumas decisões. Primeiro, qual é a tua grande ambição vencedora, ou seja, a tua visão de futuro? Qual é o objetivo da tua empresa? Só essa pergunta já dá um belo de um debate. Onde você vai jogar? E aqui que começam as escolhas. Quais são os produtos, quais são os serviços, quais são os locais, quais são os canais? Como você vai vencer? Aí entra a ideia da tua proposta de valor. O que você vai fazer de diferente dos teus concorrentes para crescer e ganhar mercado? E um detalhe importante também, a abordagem das competências, né? Porque para conseguir entregar esta proposta de valor, você vai precisar saber fazer alguma coisa muito bem. Esse conjunto de saber fazer, ter atitude, saber ser, né, é o que se chama de competências. Que competências as pessoas da empresa precisam ter para chegar lá na visão de futuro. E, por fim, os sistemas de acompanhamento e gestão. Então, essa é a cascata da estratégia, né? Acho que aqui tem um bom modelo de reflexão. É claro que existem em cada uma destas etapas dezenas de ferramentas e métodos analíticos que nos permitem avançar.
E o que eu acho importante também, como sucesso para o crescimento, é você conhecer profundamente o mercado, o ambiente que você vai competir, conhecer o cenário político, econômico, social, conhecer a relação dos fornecedores, quem são seus clientes, quem são seus concorrentes, a probabilidade de que entrem novos concorrentes na arena onde você está competindo, e também, nos dias de hoje, estar muito atento a essa questão de produtos e serviços disruptivos, porque alguém, neste momento, deve estar fazendo a disrupção do seu negócio, né? Que o digam aí Blockbuster, que o diga aí Kodak e tantas outras organizações, os motoristas de táxi e tantas outras organizações que em pouco tempo foram abaladas por organizações disruptivas, né? Ou seja, o que eu quero dizer é que o velho e clássico modelo das 5 forças do Michael Porter ainda é uma ferramenta muito poderosa para você estudar e fazer uma bela de uma análise ambiental para entender o negócio. Acho fundamental, independente do negócio que você esteja, fazer uma análise considerando as 5 forças do Porter. Se fôssemos perguntar, então, quais são as grandes decisões estratégicas que ou um conselho de administração, um CEO e seus executivos deveriam tomar quando a gente pensa em estratégia? Eu vou falar sobre cada uma a partir de agora e vou começar com o que a gente chama, então, de escopo competitivo. O que é o escopo? O escopo é a combinação de que clientes e consumidores queremos atingir. Quais são os produtos e serviços que vamos desenvolver para atender essas necessidades destes clientes e desses consumidores? E, por fim, quais são os locais geográficos que a sua empresa vai operar? Ao invés de sair, eventualmente, atirando para tudo que é lado, aqui há uma escolha estratégica fundamental. Escolher bem escolher bem o escopo competitivo. E, para isso, você precisa conhecimento, você precisa experimentação, você precisa prototipação, aprendizagem nesse sentido. Esse é o primeiro conjunto de decisões. A segunda decisão é como você vai competir no mercado. E eu volto a Michael Porter de novo. Ou você vai competir numa lógica de custos, que pode, não é o correto, mas pode ser associado a uma ideia de que se eu tenho custos menores, isto me possibilita praticar preços menores. Ou você vai para uma batida de diferenciação. E a grande questão da diferenciação é você conseguir cobrar um preço premium no produto ou no serviço que você faz, em função de diferenciais que você venha a oferecer no mercado. E aí sai o modelo clássico do Michael Porter, que acho que também é, na minha visão, um belo framework para você debater posicionamento estratégico, ou seja, onde está a sua companhia. Eu posso ter um escopo amplo, ou seja, uma oferta de muitos produtos, muitos serviços em muitos locais, ou escopo mais restrito, que é mais o que se chama também de uma estratégia de foco, por exemplo, sapato. Eu vou fazer sapatos, porém, eu vou fazer sapatos para médicos, vou vender somente em São Paulo. Já defini claramente um produto, um local geográfico e que vai ter, então, um tipo de cliente, que são médicos. Bom, escopo bem restrito. Ou posso ser uma ampla fábrica de sapatos com dezenas de marcas operando num escopo extremamente amplo. Muito bem. O que é importante é tentar fugir desta situação. Muitas empresas vão à bancarrota, quebram ou não crescem, porque não fizeram bem clara esta escolha. Eu tento colocar no meu produto ou no meu serviço uma série de elementos que penso agregar valor, logo tem custo mais alto, só que na hora de vender, eu dou desconto, faço promoções, e aí o preço de venda é inferior ao custo de operação e de produção. Parece algo primário, mas é o que a gente vê no dia a dia das organizações. E a grande confusão que acontece aqui é porque não foi feita uma escolha. Tentando exemplificar, e esse modelo se aplica a qualquer tipo de organização, se pegarmos em supermercados, podemos ver claramente aqui, ó, Big, Walmart, enfim, são organizações que têm um escopo muito amplo e está muito claro, toda a sua estrutura é uma estrutura focada em custo,
toda a sua mídia trabalha em preço. Porém, é possível ter sucesso, como eles têm, e são muito bons, também competindo por diferenciação, com posicionamento completamente diferente. Então, temos 2 casos aqui, casos de excelência no posicionamento. Isso começa, né, no segmento automobilístico, né? Eu vou mostrar o caso da Volkswagen, mas essa ideia de segmentação começa muito com o Sloan, na General Motors, lá nos anos 20, anos 30, enfim. Essas todas são marcas, né? Marcas do grupo Volkswagen, ou seja, nós podemos perguntar, mas uma companhia ela pode competir em todos estes quadrantes? Claro, ela pode. Veja o caso da Volkswagen. Competindo por custo, a Volkswagen tem estas marcas. Já por diferenciação, ela tem essas marcas aqui, ó. E por diferenciação mais restrita ainda, marcas muito premium. Então, uma companhia pode operar claramente em várias dimensões competitivas. Só que aí ela precisa fazer o quê? No nosso caso específico, como estamos vendo, ela tem marcas diferentes de uma mesma companhia em ambientes diferentes. E isso a gente vê direto no mercado. Um outro exemplo é, por exemplo, varejo de moda feminina. Veja, peguei alguns exemplos aqui de que estão presentes no mercado brasileiro. Aqui é a clássica guerra, né, por custo num segmento mais amplo. Temos aqui as lojas de shopping, enfim, até chegar, por exemplo, na nossa Pompeia, uma organização fantástica aqui do Rio Grande do Sul e que está arrumando para este caminho que está aqui. Da mesma forma que o Renner, provavelmente, na sua visão de futuro, está tentando vir para cá neste movimento, né? Então, é isso. E aqui nós temos, claro, na diferenciação mais restrita, as grandes grifes internacionais. Então, talvez uma grande pergunta, né, é onde está a sua empresa? Para onde você quer crescer? Quem é o teu cliente? Essas são questões que a estratégia deve responder, e não é fácil. E daí que exige, então, talvez, a senioridade de um conselho para ajudar os executivos nesse sentido. Bom, aqui você pode perguntar também, mas é possível uma companhia ter as 2 vantagens ao mesmo tempo, custo e diferenciação? Sim, desde que você encontre um Blue Ocean, que também é uma abordagem, junto com o Michael Porter, essa abordagem do Blue Ocean eu acho muito contemporânea e nos faz pensar muito porque chama-se inovação do valor. Só que é muito raro, é muito difícil você conseguir achar o oceano azul, ou seja, conseguir custo e diferenciação ao mesmo tempo. A maioria das companhias estão em um oceano vermelho, competem realmente na busca ou da diferenciação ou do custo. Já o oceano azul é uma visão extremamente inovadora e muito difícil de você conseguir chegar lá. É um jogo para poucos. Voltando, por exemplo, aqui, nós poderíamos dizer que quem navega há um bom tempo no mercado da moda no Oceano Azul é uma companhia chamada Zara, que aos olhos de muitas pessoas é uma companhia que tem diferenciação pelo seu design, pela sua estética, pela questão das roupas, pela estrutura das suas lojas, mas a sua estrutura é violentamente focada no que diz respeito a custos, com uma logística fantástica e com uma capacidade de desenvolvimento de produto muito rápida, o que os autores aí chamam de fast fashion, né? Então, aqui um exemplo, teríamos vários exemplos para poder citar também. Mas é possível, sim, ter as duas vantagens. Raro, mas é difícil. Então, o que o Michael Porter coloca é que, ao invés de competir para ser melhor, o ideal é você competir para ser único. E o mais difícil, né, da estratégia é dizer o que você não vai fazer. E, de acordo com o Porter, né, estratégia é você criar valor, né? Então, talvez um dos desenhos mais legais para se fazer no pensamento estratégico é criar uma proposta de valor. Veja, por exemplo, qual é a proposta de valor de um Kinder Ovo, né? Quem é que conseguiu imitar Kinder Ovo até agora? Nós podemos dizer, então, que essa proposta de valor, o que é? Chocolate italiano de altíssima qualidade, o formato do ovo que lembra a vida, valor nutricional equivalente a um copo de leite, mas a grande genialidade é o outro elemento. Além de tudo isso, uma surpresa, né? Veja,
genial, genial, e ninguém consegue imitar a lógica do Kinder Ovo. Então, qual a proposta de valor dos seus produtos, dos seus serviços, da sua companhia? O caminho do crescimento passa pelo desenho de uma boa proposta de valor. E essa ideia do Chungking, da inovação do valor, ele passa por uma reflexão profunda, que é como eu consigo reduzir custos ao mesmo tempo e agregar valor para o comprador. Então, a abordagem, o sucesso do Oceano Azul é você usar essas ferramentas. O que eu faço que eu posso eliminar, reduzir, e o que eu posso elevar ou criar. Uma bela ferramenta para a gente trabalhar proposta de valor. Um exemplo de um cara que navega no Oceano Azul há muitos anos é o André Rieu. O André Rieu, ele entra competindo no mercado com as grandes orquestras sinfônicas e que tem um conjunto de atributos de valor com estas magnitudes que podemos ver aqui. O Oceano Azul significa você entregar estes elementos, só que de uma forma completamente diferente. Então, nós vemos a agenda de André Rieu basicamente lotada para os próximos anos e nós vemos grandes orquestras ainda em crise. Se você pensar também, um outro exemplo característico foi o Cirque du Soleil. Claro, todos este ano passando por muitas dificuldades em função aí do evento Covid, né? Mas o fato é que uma ideia do pensamento estratégico que tem que estar cada vez mais presente é que vivemos em um ambiente de intensa competição. Alguém, em algum momento, tem uma ideia bacana, que pode ser um oceano azul. Só que o que acontece quando alguém tem uma ideia bacana e acha o oceano azul, outros vão te imitar, vão te seguir, até tal ponto que você está de novo no oceano vermelho. Daí a importância da dinâmica do processo de inovação para que você esteja sempre à frente do seu tempo. À medida que seus produtos vão ficando obsoletos ou sendo copiados, você tem sempre algo novo para oferecer, ou você tem casos, enfim, que o seu produto, o seu serviço é tão qualificado que ele se mantém, né? A grande evolução da estratégia no momento é esse. Michael Porter batia muito, né, na vantagem de custo ou de diferenciação. O Chungking já nos traz a ideia que, eventualmente, mas muito raramente, é possível ter as duas. E no que diz respeito à vantagem competitiva, a Rita McGrath também, uma autora bastante conhecida atualmente, ela vem falando muito sobre isso, sobre a ideia de que a vantagem competitiva ela não é mais permanente, ela é transitória. E que tem tudo a ver, então, com novas regras, com a ideia de inovação. Ou seja, o pensamento estratégico ele é cada vez mais dinâmico e menos estático. E isso requer, então, muita inteligência na hora de escolher os caminhos do crescimento. Então, cada vez mais, a ideia de estratégia passa por geração de ideias, incubação e aceleração, né? Nada mais, nada menos do que esse outro grande guru da estratégia, pensador Henry Mintzberg, sempre representou, né, na sua abordagem da dinâmica da estratégia. Isso quer dizer o seguinte: alguém, em algum momento, estuda os mercados e faz uma estratégia. É o que se chama de estratégia pretendida. Muitas dessas ideias da estratégia pretendida, que são projetos, ideias para colocar em ação, não serão executadas, ou porque faltou recurso, ou porque faltou gente, ou porque faltou dinheiro. Outras serão executadas. É o que se chama, então, de estratégia deliberada. Agora, o que nós temos que estar atento é que faz parte do pensamento estratégico este componente chamado estratégia emergente, cada vez mais. Ou seja, durante a execução do ciclo de planejamento estratégico, principalmente movido por cenários ou por novas ideias, vão surgir coisas que você precisa fazer e vai fazer que não estavam previstos lá no início. Enfim, aí é o que sai, o que o Mintzberg chama de estratégia realizada. Então, o que eu queria chamar a atenção é que, para que você consiga estar sempre atualizado no processo de pensamento estratégico, você tem que ter a disciplina das reuniões de acompanhamento da performance da companhia, a leitura mensal dos cenários e que você tenha um conjunto de trilhas de crescimento e de conhecimento para avançar. Para quem tiver interesse sobre o assunto, um belo resumo sobre isso que nós estamos falando está no livro do Salib Neto. Salib era o S do HSM, né? E ele lançou em outubro agora este livro, né? Depois que ele vendeu o HSM, o Salib virou escritor
palestrante e consultor, e ele deve ter uma bagagem fantástica, né? Porque conviveu com os maiores pensadores do management aí durante muitos anos. E ele lançou em outubro agora, pessoal, tem até nas digital para vender aí o Estratégia Adaptativa, e que fala as novas regras do pensamento estratégico. E ele traz um framework bastante interessante. Ele fala muito da ideia de dados, olha o Analytics aqui, professor Jerônimo, como fundamental para a evolução da estratégia. A questão da agilidade, a utilização de métodos ágeis, porque se você demorar muito, passou, né? E a questão da mudança da cultura, pessoas. E veja que quem está aqui no centro, o cliente, da mesma forma que todo o grande objetivo de uma transformação digital é melhorar a vida do cliente. E muitas vezes, como algumas organizações exponenciais fazem, elas são muito mais ágeis, muito mais baratas e muito mais cômodas para as pessoas. Vide os clássicos Netflix e Uber nesse sentido. E isso é que gera, então, a estratégia como um processo de inovação contínua na organização. Então, se no passado a estratégia se parecia com um jogo de xadrez, o que a gente quer dizer é que hoje a estratégia tem mais a ver com uma descida de esqui. Ou seja, a qualquer momento você tem que se adaptar, mudar de rumo e desviar dos obstáculos que aparecem, achando novos caminhos para o seu crescimento. Avançando um pouco mais, um item que está extremamente em alta hoje em dia na reflexão da estratégia é a modelagem de negócio. Então, é muito importante entender de modelos de negócio e conhecer também os padrões de modelos de negócio. Nesse sentido, um bom conselho de administração pode ajudar os executivos de uma empresa a identificar modelos de negócios similares que você pode adotar na sua companhia. O grande guru deste negócio, embora existam muitos outros autores, é o Alex Osterwalder, que, na verdade, ele trouxe uma ferramenta muito bacana para discutir estratégia e modelo de negócio. Então, antigamente, o que ele identificou, quando estava escrevendo sua tese de doutorado, é que as pessoas, na hora que iam discutir negócios ou como botar de pé uma empresa, era uma torre de Babel, ou seja, você não tinha um modelo para discutir negócio. Até que ele desenvolve, então, um conceito de que modelo de negócio, primeiro é o conceito, é como uma organização cria, proporciona e obtém valor. E aí vem o famoso canvas do modelo de negócio, que não é nada mais, nada menos que um grande checklist que faz uma reflexão sobre qual é o cliente que você quer atender, quais são teus produtos, tua proposta de valor, como você vai entregar e distribuir estes produtos, como você vai fidelizar e encantar esse cliente, a questão da monetização, de onde vem o dinheiro do teu negócio, a questão dos processos, quais são os processos que vão suportar essa companhia, os recursos que você precisa ter, os teus parceiros estratégicos e os teus custos. Veja, um belo roteiro para você debater, só que cada caixinha dessas aqui há um conhecimento profundo de gestão e de estratégia de finanças por trás de cada uma delas. Ou seja, este modelo, que é trabalhado desta forma, por trás dele tem profundos fundamentos de gestão. E essa prototipação de negócio pode para criar novas empresas, apontando com mais propriedade caminhos de crescimento, ou fazer uma análise, uma avaliação em empresas que já estão existentes. Então, é uma ferramenta muito bacana que eu acho que trata das principais questões relacionadas a crescimento e perenidade, se bem explorada e bem fundamentada. Ou seja, definir e conhecer clientes, suas necessidades, desejos e dores, definir claramente produtos e serviços, a questão da entrega e da escala, a questão da fidelização e a monetização, de onde vem o dinheiro. Nós vemos ideias geniais que muitas vezes não ficam de pé porque não tem como monetizar. E é claro, você vai ter uma série de custos envolvidos nisso, e o que interessa é se esse teu negócio realmente está te dando o resultado e uma margem adequada, ou qual o resultado e a margem que você quer. O Osterwalder, então, ele tem uma série de publicações que tratam desse assunto. Esses 2 últimos livros ainda não foram lançados no Brasil, foram publicados este ano, né? Então, ele tem uma produção, acho muito bacana para quem se interessar, de testagem, prototipagem, evolução e apontar caminhos de crescimento das organizações. Muito bem.
Avançando um pouco mais, um outro item que não deve deixar de estar presente no caminho de crescimento de uma empresa é a questão do propósito, uma evolução muito grande. Antigamente, as companhias tinham a sua missão, a sua visão. Hoje, observa-se que companhias que estão construindo e desenhando um propósito como epicentro da sua estratégia estão tendo, então, resultados muito legais. E sobre o que trata, então, o propósito, né? O propósito, então, ele trata de que a sua empresa, obviamente, o objetivo da empresa é o lucro, mas talvez a sua empresa possa trazer, além só da visão de lucro, algo que possa contribuir um pouco com o mundo, com a sociedade. Ou seja, que talentos e competências você tem e que eventual contribuição você poderia para fazer, então, um mundo um pouco melhor, numa batida social, numa batida ambiental, alguma coisa nesse sentido. Então, companhias que estão colocando o propósito no centro da sua jornada têm tido bons resultados. Um exemplo que eu gosto muito é o da Natura, que trabalha com cosméticos, mas se preocupa com a preservação das florestas, se preocupa com a questão das pessoas que produzem os insumos dos seus cosméticos, e com esta imagem eles vão crescendo. O Boticário, nas questões de diversidade, também vem crescendo muito, o próprio Zafari, com a questão da família, né? Então, são exemplos de sucesso que temos por aí. Um aspecto importante para pensar também é como uma empresa cresce. E a minha sugestão para vocês é esse conjunto de livros, principalmente aqui a abordagem do Chris Zook, que é este consultor da Bain Company, uma das maiores consultorias do mundo, e ele, na sua obra, né, chamado Lucro a partir do Core Business e Modelos Replicáveis, ele apresenta vários modelos de crescimento. E aqui ele chama atenção para algo fundamental, principalmente no momento que a gente tanto fala de inovação. Todas as pesquisas deles colocam que as companhias que apresentam crescimento sustentado e sustentável, elas se concentram no seu principal negócio e não diversificaram muito a sua atividade saindo do core. Então, mas uma empresa não pode evoluir e mudar? Pode, mas desde que ela saiba claramente qual é o seu core business e que ela vá renovando esse core business à medida que o tempo vai passando. Mas não podemos nunca perder de vista, de acordo com o Chris Zook, que o nosso crescimento se dá a partir de algo que a gente saiba fazer muito bem e melhor que a nossa concorrência. E dependendo do momento, ou você foca no seu core business, ou você expande, ou você redefine em algum caminho. E ele apresenta, o que eu acho bacana, um belo framework também para fazer um debate, são os modelos de crescimento. Como é que uma empresa cresce? Na sistematização do Chris Zook, ela cresce lançando novos produtos que podem ser complementares, uma próxima geração, serviços de suporte, produtos novos no mundo. Ela também pode crescer a partir de novas geografias, novos mercados, internacionais ou locais. Ela pode crescer também com a identificação de novos nichos e novos segmentos de mercado. Ela pode crescer mudando os canais de distribuição, né? Veja o que cresceu, por exemplo, o mercado online este ano. Verticalização, né? Ou seja, integração para frente e para trás, vender capacidades, e também novos modelos de negócio, criando, então, negócios que venham a substituir outros que já estão. Este framework acho muito bacana também, e veja que aqui no meio nós podemos colocar o nosso core e o nosso propósito. Um exemplo, isso pode dar exemplos como esta companhia, que começou como uma companhia de limpeza de carpetes, mas se tornou uma grande facilities, com um crescimento sustentado e muito bem planejado ao longo do ano, crescendo para novos clientes, crescendo para novos serviços e com um processo de integração para trás e com um processo de integração para frente. Esta ferramenta, este aqui eu acho muito bacana, um mapa de crescimento, onde você estabelece eixos de crescimento da sua companhia no tempo. Que produtos eu quero lançar, que competências eu quero desenvolver, que canais eu quero evoluir, que segmentos de clientes novos eu quero atacar, que locais geográficos. E é claro que, a partir deste mapa de crescimento, você transforma isso em projetos, né? Um exemplo de companhia sustentável é a Tetra Pak, que todos vocês conhecem aí,
pelo fruto das suas embalagens. Também uma companhia que há 35 anos cresce e tem lucro contínuo, com uma proposta de valor completamente robusta, né? Produtos que, além de conservar os alimentos, facilitam significativamente a logística, né? Este é o professor Lobão, que eu havia falado, ele também traz vários modelos de crescimento sustentado e sustentável, é muito bacana, para quem tiver interesse, eu sugiro realmente a leitura desta obra que está aqui. E, por fim, aqui também sobre crescimento, Vijay Govindarajan, que foi CIO da General Electric, mostrando, então, na sua obra Estratégia das Três Caixas, a ideia que, para você ter um crescimento sustentado, você tem que ter um conjunto de projetos dentro de 3 caixinhas, que ele chama. A grande pergunta é o seguinte: eu preciso ter projetos que são investidos naquilo que você faz, ou seja, gerenciar o presente, projetos que gradativamente tenham pitadas de inovação, até um conjunto de projetos que vão explorar um espaço completamente novo e disruptivo. Enfim, o que o Vijay Govindarajan nos coloca é que a regra para a gestão desses projetos são completamente diferentes. Então, o que ele recomenda? Quando você fizer a gestão ou direcionamento estratégico da sua companhia, pense que você tem que qualificar o que você já faz. Ou seja, em torno de 65% dos teus projetos, do teu recurso de investimento, é para melhorar o que você já faz. Mas tem que tomar muito cuidado, porque você já tem que ter alguns projetos que comecem gradativamente a esquecer o passado e alguns projetos, eventualmente, que sejam disruptivos com o que você já faz. Então, na visão do Vijay Govindarajan, este aqui é o segredo do sucesso. O que nós fazemos, às vezes, quando pegamos uma companhia, é nós listamos e fazemos a lista dos seus projetos estratégicos. E, por incrível que pareça, gente, o que a gente observa é que a maioria das companhias, seus projetos estão aqui, na lógica do mais do mesmo. Isso faz com que a companhia, muitas vezes, não tenha esse salto de crescimento que a gente está falando. E um bom conselho pode ajudar nesse sentido. Então, a gestão estratégica hoje passa por 2 pilares: pensar o presente e pensar o futuro. O bom executivo tem que trabalhar nessas 2 dimensões. O motor 1 é foco no mercado atual, geração, melhoria incremental. E o foco no futuro, aí sim, a inovação disruptiva, a inovação radical. Então, as boas companhias com crescimento sustentado têm bons projetos e fazendo uma boa performance do presente, mas também têm alguns projetos que a levam para o futuro. Um exemplo disso, por exemplo, é Tesco, uma das maiores redes de supermercados do Reino Unido, e que tinha que crescer muito na Coreia. Então, veja, uma companhia tradicional, segmento de supermercados, varejo, e que diversificou muito bem. Criou, por exemplo, na Coreia, onde os terrenos são muito caros, o Rommel Plus Subway Virtual Store, ou seja, uma loja virtual, onde as pessoas, os coreanos, que são muito tecnológicos, fazem, eles têm o site, obviamente, também, mas eles têm também, então, essa questão dos displays visuais por toda pontos de ônibus, metrô e determinados locais. Então, uma ideia bastante inovadora e que foi um sucesso na Coreia. Você faz seu pedido de manhã, você recebe no final da tarde, né? E aqui um framework de crescimento, algumas perguntas importantes e que a governança cuida muito, né? Qual a natureza do crescimento que você quer? O que você quer crescer? Quero crescer em receita, em share, em lucro, em tecnologia? Então, a primeira definição é: eu quero crescer no quê? Depois, qual é o ritmo do crescimento que você quer? Porque, dependendo do ritmo, você vai ter que partir para fusões, aquisições. A fonte dos recursos, esse é o grande problema. De onde vem o dinheiro para você fazer ou para financiar o teu crescimento? Gestão de riscos, cada vez maior, e também a questão do controle acionário, que, dependendo de onde vem o capital, muda a questão da composição do conselho dos acionistas. Esse é um processo clássico de planejamento estratégico. Enfim, é claro, não vou detalhar aqui, mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que acho que há um espaço muito grande para evoluirmos na questão da análise estratégica e do posicionamento estratégico. Aqui há um campo fantástico de pensamento e que o Conselho pode ajudar muito. O que eu observo na maioria das empresas
é que a gente já vem direto para cá, já começa definindo qual é a visão, qual é a missão, qual é o mapa, os objetivos, mas isso é planejamento. Isso é planejamento. Aqui é a grande reflexão estratégica. Aqui acho que há um espaço enorme de criação e de reflexão e que evitaria muito que empresas tivessem pouco tempo de vida. E o outro aspecto que eu acho fundamental é a disciplina do controle estratégico. Aqui também acho que é um grande espaço nesse sentido. Indo para o final, então, e fechamento a abordagem, já vimos um pouco o que é governança, já vimos um pouco o que é estratégia, vimos a problemática proposta. E o conselho? Como nós vimos, o conselho pode ser formado, né, por um conjunto de pessoas que vão ajudar os executivos da empresa com a sua experiência na tomada de decisão. E a maioria, só que o que a gente observa também, em algumas pesquisas do IBGC, é que a maioria dos conselhos não está trabalhando tão bem como deveria. Ou seja, o desafio é você ter um conselho estratégico. E o que a gente tem que evitar são conselhos pouco ou nada estratégicos. São conselhos detalhistas, minimalistas, operacionais, e que, na verdade, viram, muitas vezes, um estorvo para a gestão. É por isso que muitas empresas, às vezes, ou muitas companhias, ou muitos executivos e empresários desprezam a governança, porque talvez na sua experiência de estruturar um conselho, tenham selecionado conselheiros, ou a dinâmica do conselho ficou muito operacional. Então, o que eu gostaria de dizer é que pensamento estratégico tem a ver com criação de valor a longo prazo, mas também é estratégico eventuais crises que a empresa vive. Então, o conselho tem que olhar para isso também. Agora, acho que a questão-chave é como um conselho pode contribuir com a estratégia. Eu diria 4 dimensões: cenários, inteligência, concepção e disciplina. Então, se pegarmos aqui na parte de cenários, a análise das macrotendências de natureza política, econômica, social, um bom conselho pode contribuir nesse sentido. A ideia de inteligência, estudando os relatórios da companhia, balanços, fluxos de caixa, entendendo clientes, entendendo o mercado, selecionando informações, acho que o conselho também pode contribuir para a gestão. Na concepção da estratégia, também acho que a experiência de bons conselheiros podem ajudar, trazendo premissas e ajudando na definição para onde o negócio deve ir, nas características do modelo de negócio, eventuais ajustes, recursos e capacidades. E, acima de tudo, na disciplina, porque normalmente os conselhos se reúnem uma vez por mês para analisar a performance da companhia. Então, acho que o conselho, ao se reunir, ele, ao analisar os resultados da performance mensal da companhia, podem também contribuir muito com a questão da governança. O segredo, então, está em você montar um bom conselho, caso você seja um empresário. E aí vem algumas características. Um bom conselheiro, ele tem que ter conhecimento do negócio, tem que ter visão estratégica, percepção de risco e conhecimentos clássicos, como governança, finanças, legislação. E também a questão comportamental é importante do conselheiro, que ele tenha uma mente aberta, que ele tenha uma postura crítica, que ele seja um agente de mudança e que ele busca do consenso. Então, você pode começar pequeno, com 1, 2 conselheiros, um que entenda muito de finanças e um que entenda muito do negócio que você está montando nesse sentido. Partindo, então, do modelo de planejamento, o produto final, então, de um plano estratégico é uma estratégia que você desenha com todas aquelas escolhas que falamos, um conjunto de objetivos, um conjunto de metas e um conjunto de projetos. Fazer a boa gestão desta estratégia é papel, claro, do CEO e da diretoria executiva, mas sob a supervisão de um bom conselho. Um outro aspecto que eu diria é um bom calendário. Normalmente, a concepção da estratégia se dá de maio a agosto. Da concepção da estratégia, você vai para o planejamento de setembro a outubro, a parte de orçamento, planos de investimentos de novembro a dezembro, e a execução e o controle mês a mês, também uma sugestão para que as companhias tenham sucesso aí no seu crescimento, na sua perenidade. É um bom calendário num ciclo de gestão estratégica e num ciclo de controle estratégico. Aqui, só conectando a etapa do plano estratégico com a contribuição que o conselho pode dar. Na parte de análise estratégica, como vimos, o conselho pode ajudar muito nos cenários e na parte de inteligência.
Nas etapas de posicionamento e direcionamento, é a parte em que o conselho pode ajudar na concepção da estratégia. E, por fim, no controle estratégico, como eu havia dito, a questão da disciplina propriamente dita. Finalizando, então, pessoal, a mensagem que eu gostaria de passar para vocês é isso aqui. Os princípios básicos da governança corporativa e do pensamento estratégico são fundamentais para o crescimento sustentado e para a perenidade das organizações. Acho que temos muito a fazer pela frente. E eu gosto muito também, para finalizar, da receita, entre aspas, ou da simplificação genial do Rand Charan. E eu aponto 7 passos aqui que resumem o que falamos e que, se as companhias seguissem um pouco isso, os empreendedores, penso que teríamos mais sucesso e menos tantas empresas fechando, né? Primeiro, é um sistema de governança para o teu negócio. Pode ser um pequeno acordo de sócios que diga quais as regras da sociedade, um pequeno modelo de governança e um conselho que seja realmente estratégico e um bom calendário para acompanhar a evolução da tua companhia. Depois, dentro do processo da estratégia, sempre olhando para o horizonte, detectando tendências, cenários e entendendo a concorrência. Tendo claramente uma visão e um propósito muito claro, muito concreto, e que utilize o teu core business. A partir daí, uma parte fundamental para ter sucesso e crescimento é ter as pessoas, ter os talentos, as pessoas certas nas funções certas. Outro aspecto também onde a estratégia cai é a questão do orçamento, que, na verdade, nós estamos falando da estrutura financeira da companhia. No que você vai investir, quais são os projetos, qual o resultado. Então, uma gestão financeira forte aqui é fundamental. A disciplina de revisar mensalmente os números da estratégia, um papel bastante importante do conselho mediante o calendário. E, por fim, o Rand Charan diz que isto é disciplina, isso é treinamento, e, como Mintzberg fala, estratégia e governança é um processo de aprendizado. E não poderia deixar de concluir falando que isso tem muito mais chance de sucesso se você tiver líderes. E cada vez mais eu me convenço que o que é um líder? Que o líder não é uma pessoa que cria grupinhos. O líder é aquele que une as pessoas em prol de um caminho de crescimento. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, encerro por aqui. Eu deixo para vocês depois uma literatura, né, que temos aqui, e fico à disposição aí para debates, questionamentos, enfim. Fico à disposição do Jerônimo e da equipe do CEPRORGS nesse sentido. Vou tirar a minha tela e vou voltar para o ar. Gustavo, olha, sem palavras, aí, eu acho que tu nos brindou com muitas informações relevantes. Na verdade, tu fez uma jornada, né, da estratégia, governança, enfim, né? Acredito também que a tua palestra é muito interessante para revisá-la, assim, com bastante calma depois. O vídeo vai ser disponibilizado nas redes sociais do CEPRORGS, tá? E apreciada, né? Porque realmente tem muita informação bacana e muita informação relevante, tá? Então, é um conselho que eu dou. Eu, particularmente, vou fazer isso, tá? Já deixo aí a minha... Bom, então, primeiramente, te agradecer a essa grande palestra aí que tu nos deu. E eu já vou repassando aqui, né? A gente comentou com o pessoal relativo ao chat, vou repassando, então, alguns itens aqui. Por exemplo, a Sara Cecim, tá? Ela questiona aqui quais os principais temas para uma governança adequada em startups, além de definição de papéis e responsabilidades. E aqui, pessoal, a gente pode fazer um movimento, Sara, se quiser abrir o microfone e comentar mais alguma coisa, vamos transformar isso aí num bate-papo, tá? Enfim, aqui a Sara apontou. Sara, estou vendo que tu apareceu aqui, se quiser comentar para a gente passar a palavra para o Gustavo. No sentido de como que a gente aproveita efetivamente essas práticas de governança para uma estrutura mais robusta para as startups no próprio design thinking, né? Veja, eu acho que antes de pensar... não sei se estão me ouvindo.
Eu gostaria de responder da seguinte forma. O que é genial na startup realmente é a agilidade, a improvisação, essa coisa da criação. Mas eu diria que antes de pensar em qualquer coisa, as pessoas que se propõem a montar uma startup, eu acho que elas deveriam se reunir e conversar e fazer o que eu chamo de acordo de sócios ou acordo de proprietários, que é trazer à tona aquelas regras bem básicas de pensar não o produto, mas pensar o negócio. Eu vi uma palestra muito bacana do próprio Salib, falando sobre o movimento da inovação no Brasil, e a preocupação dele é o seguinte, que quando se vai para uma startup, você se preocupa muito realmente com o produto e com o serviço, mas pouco se preocupa com o negócio, a empresa, quais são as regras da empresa. E isso, eu diria que minimizaria muitos problemas que logo, logo vão surgir ali na frente. Ou se faltar dinheiro, ou se sobrar dinheiro. Ou seja, quando você começa, a gurizada montou startup, começou a entrar dinheiro, eu já compro um carro novo. Pode comprar carro novo com dinheiro da empresa? Qual é a retirada? Veja que são coisas extremamente básicas, mas que eu acho que às vezes não são feitas. Na empolgação, o pessoal vai fazendo, quando vê, mistura, né? Vida pessoal, família, lazer, e aí acabou o negócio. Então, eu acho que o ponto número 1 tem a ver com acordo de sócios, e que tem uma série de itens, e que define isso. Quem entra na empresa, que negócio você pode participar, como é que se trata o dinheiro da empresa, o que é dinheiro da empresa, qual é que é o valor da empresa, o valuation dela. Eu entrei com conhecimento e o outro entrou com dinheiro. Tá, mas como é que fica isso? Quanto é que vale o conhecimento e quanto é que vale? E veja, esse é um problema gravíssimo, às vezes, que a gente vê até no movimento da inovação da Tríplice Hélice, que é o grande movimento da inovação dos países, né? Que é quando você faz uma aliança estratégica de universidades, de governo e de empresas. Quando você bota na mesa o tal do papel ou da questão da propriedade intelectual, a maioria desses acordos vão à bancarrota. A empresa diz que a ideia é dele, o pesquisador diz que é dele, a universidade diz que é dela. Então, em várias e várias tentativas de tentar colocar no ar esses acordos, isso é extremamente complexo. Mas existem roteiros, existem mediadores e existem pessoas que fazem esses acordos. Se você celebrar bem um bom acordo inicial, eu acho que vai para frente. Não precisa nem ter aquela mega estrutura de governança, mas um bom acordo de sócios, eu acho que já eliminaria boa parte dos problemas. O segundo aspecto diz respeito à questão do financiamento, né? De onde vem o dinheiro para o crescimento da companhia. E quando a gente fala de dinheiro, ou você vai pegar num fundo de investimento, ou vai ter um sócio, ou vai ter um anjo, e também isso tem que ficar muito claro. No momento que alguém injeta o dinheiro na companhia, como é que vai ficar isso no futuro? Né? O que vai acontecer com a companhia no futuro? E se essas coisas não estiverem claras, eu diria que tudo começa por aí. E o terceiro aspecto é buscar, minimamente, algumas pessoas com mais senioridade em termos de negócios que formem este conselho, que não precisa ser um conselho de administração, mas que seja um grupo que se reúne, um conselho de gestão e que traga, que possa ajudar as pessoas a pensar negócio. 3 aspectos, então. Acordo de sócio com regras, a questão do financiamento, né? E também essa questão de uma certa busca de coaches ou conselheiros mais sêniores que possam ajudar, então, na evolução do negócio. Eu começaria por aí, né? Enfim, eu não sei se consegui responder, sabe? Com certeza. Muito obrigada. É isso. Bom, seguindo a ordem aqui do nosso chat, né? Trazer, Gustavo, a questão da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Durante a tua apresentação, ali, tu comentaste alguma coisa sobre reputação, fake news, gestão de riscos e governança corporativa, né? E esses aspectos todos, eles acabam sendo sinalizados aí num processo de adequação de LGPD. Isso, muitas vezes, acaba trazendo certa novidade para muitas empresas que não estão acostumadas, né? não estão no nível de maturidade em cima desses processos. E que agora, para poder tomar conta desses dados, precisam. Né?
Então, como a questão de privacidade de dados para muitas empresas está em um nível estratégico, inclusive tu comentou um pouco sobre a Natura num dos teus exemplos, e a Natura ela segue a questão de ser uma empresa B Corp, né? Empresa B. Sim. E dentro do conceito de empresa B, que está a sustentabilidade, meio ambiente, também está em poder atender leis de privacidade no seu ecossistema, vamos dizer assim, né? A empresa e todos os seus fornecedores, colaboradores, enfim. Tu acredita, então, que essa questão de privacidade, estando assim num nível estratégico, ajuda, cria um motivo mais claro, tá, para as organizações que criar ou até mesmo consolidar o aspecto de governança corporativa? O motivo ajuda nesse aspecto? Quais são as tuas considerações? Não, sem sombra de dúvidas. Veja que o processo de governança ele é um processo que ele é evolutivo e, de tempos em tempos, ele vai incorporando nos seus princípios uma série de elementos reguladores e que tratam realmente, como você bem falou, da reputação da empresa. E essa temática ela está muito presente. Esse ano esteve muito presente a partir aí da publicação da lei. É uma preocupação de todo mundo inserir uma série de processos que protejam a empresa e inserir também nos códigos de ética, no código de conduta da empresa, todo esse cuidado. E aí há uma questão, digamos, quali, que é postura, né? Postura, como divulgar, veja, todo esse cuidado, por exemplo, quando você começou a palestra, você teve uma postura muito bacana. Pô, eu posso gravar, você entende? Essa postura da empresa, antes de usar a imagem das pessoas, a propriedade intelectual das pessoas, ela é fundamental. E há uma questão super tecnológica, que é também como você protege os dados. Todo dia nós vemos, né, ataque de hackers, vazamento de informações. Então, acho que são duas dimensões importantes. Uma é aquela que você realmente vai escrever, vai dizer e vai se propor a proteger os dados da empresa, treinando as pessoas, criando códigos de posturas, códigos que já tinham outras dimensões, né, como postura, como o que vestir, como se comportar, porque ali você não é você é a empresa, né? Agora, há uma questão importante também, que é a questão de como você garante aquilo que você escreveu, né? Então, a questão tecnológica ela é fundamental, porque nós vemos que, às vezes, as companhias elas escrevem manuais maravilhosos, mas, na hora, é mais para inglês ver, né? Então, a gente está falando realmente de companhias sérias, e aí entram, então, esses processos de certificação de técnicos que fazem auditorias para ver se aquilo que você escreveu realmente você vai ter condição de cumprir, né? Eu acho que governança tem tudo a ver, e esse é mais um capítulo que incorpora nos manuais e nos princípios da governança e vem muito forte, vem muito forte. Perfeito. Seguindo o nosso chat aí, eu gostaria de sinalizar 2 elogios aí do Murilo e da Cristina, né? O Murilo excelente e a Cristina também destacando aí o aprendizado aí, né? Muito bom relativo à tua palestra. É ótimo. Bom, muito obrigado. A gente já está numa hora um pouquinho mais avançada, chegando quase a 8h25, né? Eu não sei se mais alguém tem algum comentário que gostaria de fazer, tá? De qualquer forma, realmente te parabenizando, acho que tu abordou realmente uma verdadeira jornada, né, a nível de estratégia, de governança e tudo que está acontecendo aí dentro de boas práticas em gestão, né? Então, por isso eu recomendo novamente aí a retomada. Mas não posso deixar de tocar no assunto, eu tenho certeza que o nosso amigo Jerônimo Lima gostaria de lhe fazer algum questionamento, né, Jerônimo? Sim, primeiro eu queria cumprimentar o Gustavo pela palestra também e agradecer a gentileza dele. Tu se esqueceu de me passar a palavra no início, né, para falar sobre o TS. Sim, mas por favor, fica à vontade, pode fazer isso agora. Mas não tem problema. O que eu queria perguntar para o Gustavo é como é que ele... esse evento, Gustavo, ele é um evento de parceria da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos com o CEPRORGS, que é o sindicato das empresas da economia digital. Nós não temos muitas grandes empresas nessa área. Então,
mais ou menos complementa a pergunta que a Sara te fez sobre a estrutura de um modelo de governança para startups, mas aqui não é bem o caso de startups, e sim de pequenas empresas de consultoria que às vezes têm um único produto, que é o software da especialidade do seu proprietário e mais o seu outro sócio, que normalmente é assim, e é formado basicamente de pequenos empresários, né? Pequenas empresas. Então, como é que a gente endereçaria? Diferentemente de empresas de consultoria, esses caras não trabalham sozinhos, tá? Porque os consultores, por exemplo, eu e tu, nós somos uma eu-presa. A gente é praticamente sozinho. Mas o pessoal que é de empresa de TI, eles têm funcionários, eles têm equipe e tal, eles têm que exercer a liderança, como tu bem destacou, né, o papel mais relevante. Mas eu queria ver como é que tu sugere a construção desse modelo de governança para esse tipo de empresa de tecnologia de pequeno porte, não necessariamente startup. Veja, ao longo da nossa vida profissional, nós acompanhamos e fizemos tanto a governança como a estratégia de várias empresas desse segmento, né? Eu vejo que há dois segmentos que são extremamente interessantes pelo seu dinamismo e pelo perfil dos seus profissionais, que são agências de publicidade e realmente empresas de TI, né? São atores muito característicos assim pela questão da inovação, da velocidade, do dinamismo com que eles trabalham, né? Mas o segredo é a simplificação. Eu acho que, e volto a bater no mesmo tecla, o primeiro passo, caso haja sócio, é você ter um acordo de sócios, que é um documento que estabelece as regras da sociedade. Regras bem fortes. Digamos que um dos sócios tenha filho. O filho do sócio pode trabalhar na empresa porque ele é bom no computador? Você está entendendo esses detalhes? Esses detalhes é que destroem o negócio no longo prazo. Por que o filho dele entrou e o meu não entrou? E por aí afora. Então, eu acho que o ponto principal é o acordo entre os sócios, e há vários roteiros para fazer esse acordo, que normalmente é redigido depois que a gente faz as combinações. Aí você, embora isso não tenha a validade de um estatuto da empresa, os contadores gostam de jogar isso lá no estatuto, mas não tem nada a ver com o estatuto. Isso tem a ver com combinações entre as pessoas, que depois podem vir fazer parte de um documento oficial e até ser registrado no cartório. O segundo aspecto que eu acho fundamental também é que você tenha uma estratégia definida. Você tenha realmente um plano estratégico e que você tenha, neste plano estratégico, a disciplina do acompanhamento mensal da performance, mas com dados, né? Com dados, com informações, com indicadores, BSC, GPD, OKRs, que servem muito para isso. E o terceiro ponto é que esse plano e este acompanhamento, eu acho que seria bacana que esses empresários tivessem o acompanhamento realmente de um conselho. E o que eu chamo de conselho? Às vezes pode ser uma ou duas pessoas, sêniors, um bom cara de finanças e um bom cara de negócios. Eu acho que com esses três movimentos, uma boa estratégia, um bom acompanhamento, e eu não tenho grana para bancar o conselheiro numa reunião mensal, faz trimestral com o conselheiro, então. Mas que tenha um olhar sênior de algumas pessoas para tirar aquela e que tenha aquela devida isenção, né, de que você não fique obcecado por aquilo que você está fazendo, de o cara que faça os contrapontos e traga, muitas vezes, para a razão, tanto no sentido de investir e crescer, como às vezes, segura. Então, acho que a senioridade na gestão ela é muito importante. Eu bateria nesses três pontos, Jerônimo. E à medida que a companhia vai crescendo, você vai instalando os órgãos da governança. Uma boa controladoria, que pode ser uma evolução da contabilidade, né? A base de dados, acho fundamental para que as pessoas tomem as decisões não na emoção, mas com base de dados. Claro, não perdendo de vista a intuição, típica do empreendedor também, né? Mas eu pensaria por aí. Um processo simples, estruturado, mas que vai crescendo à medida que a companhia vai crescendo nesse sentido. E dá para desenhar. Legal.
Legal, Gustavo, muito obrigado pelas dicas. Fica registrado aí, Roberto, né? Porque essa palestra e as dicas foram totalmente endereçadas para o empresariado aí das nossas empresas de TI. Aqui a gente tem um bom conjunto de sugestões para que eles possam seguir para se desenvolver mais. Então, eu penso que, do ponto de vista de Unicinos, como transmissão de conhecimento, que o Gustavo gentilmente fez, e de CEPROGS, como disseminação de conhecimento, a gente tem aqui um conteúdo bem bom para repassar para o nosso empresariado. Perfeito, Jerônimo. Bom, pessoal, assim, ó, chegamos aí a 8h30. Hoje, então, nós estamos fazendo o último evento do ano, né, o último TS do ano. Em 2021, tem mais, tá? Então, normalmente, nós começamos o TS no segundo semestre de cada ano, e eu vou dar uma palhinha de alguns assuntos que estão programados, então, para 2021, tá? Isso aí, eu já tinha feito isso no TS anterior, mas vale a pena a gente dar uma retomada. Então, vamos falar sobre LGPD e adequação, né, dentro de um processo mais ágil, que é um assunto que vai estar pegando muito em 21. Gestão de risco de crédito, né, com um ex-aluno nosso aí que matou a pau no seu TCC aí, realmente impulsionou a carreira dele, fantástico. Propósito... Vale a pena falar, né? É o Thiago Panerai Pereira, que tu está falando, o melhor aluno do curso de Analytics, professor Gustavo. E ele fez uma proposição de modelagem de risco de financiamento para pessoa jurídica para o Banrisul, e o banco aceitou e implementou. E o cara era analista e hoje ele o banco fez um spin-off dessa área, ele é o gestor da área, cara, tu acredita isso? O cara Bacana, em 1 ano e meio de MBA, galgou muitos espaços com essa apresentação, então bem bacana de ver a palestra dele sobre esse assunto da gestão de risco. Tudo usando Analytics. Olha só que maravilha, né? Maravilha. Isso para mim entra naquela máxima, né? É o conhecimento que transforma, né? É isso que a gente está praticando aqui. Dentro disso, nós também temos propósito como estratégia de negócios, inteligência estratégica, inteligência artificial, liderança e gestão de equipes multidisciplinares e cientistas de dados, hiperautomação, né? Pessoas e robôs trabalhando juntos, gestão de excelência em micro e pequenas empresas, competição analítica, testes de software, ciência de dados na prática e capitalismo consciente e sustentável. Tá? Eu me arrisco a dizer hoje que o UTS, o Unicinos Trends by CEPROGS, é um evento totalmente gratuito, é um dos eventos que mais entrega conhecimento na nossa região. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, apesar de agora estar no modelo internet. Não vejo outro modelo entregando tanto conhecimento. Como a gente falou há pouco, né? Como o conhecimento transforma, é uma ótima oportunidade de capacitação. Tá? Quando a gente estava no modelo presencial, a gente vinha notando que cada evento, a sala estava começando a ficar pequena. A gente estava nos últimos 10, a gente tinha que roubar cadeiras das salas do lado, porque passava de 50 pessoas na sala, Gustavo, para tu ter uma ideia, né, de o quanto estava sendo prestigiado o evento. Agora continua ainda, né, mas com essa mudança toda para o virtual, houve um excesso aí de lives, mas de qualquer forma, eu penso que eu concordo contigo, Roberto, é um sucesso, e é o evento dos que eu conheço, de parceria, assim, universidade, empresa, que mais faz aporte de conhecimento para o mercado. É bem bacana mesmo. Então, assim, pessoal, fica o convite aqui, tá, da participação de vocês para 2021, e esperamos que em julho, né, é um desejo, na verdade, está todo mundo ansioso para que a gente possa realmente voltar a ter encontros presenciais, e essa agenda está montada em cima disso, tá? No modelo presencial, nós temos 2 palestras por noite, lá na Unicinos, tá? Aqui em Porto Alegre. Bom, pessoal, no mais, eu gostaria de desejar aí a todos uma ótima noite, gostaria de desejar também um Feliz Natal para muitos que eu não vou ver mais, ótimas festas, e que a gente esteja renovado de esperanças aí para 2020, de ser um ano muito, mas muito melhor que 2020, porque não foi fácil. Passa a bola aqui para considerações finais para o professor Jerônimo Lima. Agradecemos novamente a presença do Gustavo. Jerônimo. Só reforço tuas palavras.
Gustavo, muito obrigado pela tua generosidade aí de aceitar o nosso convite. Então, estão todos convidados. Isabel, não tinha te cumprimentado ainda, querido. Que bom te ver aqui. E desejo também que todo mundo tenha aí um bom Natal, um bom Ano Novo, uma época boa de descanso. E em julho a gente se reencontra, então vocês vão ser devidamente informados sobre o ciclo de palestras que acontece no ano que vem. Um bom descanso para todos. Muito obrigado, viu? Boa Tudo noite, de bom aí. gente. Boa noite. Obrigado. Até mais. Até a próxima. Até a próxima.